Agora esta chamada está sendo gravada. Sendo gravado. Pode começar, pastor João. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Nosso santo, nosso tão bondoso, nosso tão misericordioso, nosso tão grandioso Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos unidos. Em nome do Teu Santo Filho. Muito obrigado por todo o amor que tens derramado sobre nós. Muito obrigado por todo o cuidado que tens tido com todos nós e todas as bênçãos. Muito obrigado pela cura que tens exercido também em nós. Muito obrigado por teres tirado a nossa querida pastora Nilva do hospital. Com certeza vai ser uma grande bênção para todos nós e para eles, finalmente poderem estar em casa. Muito obrigado também por todas as revelações e os dons que tens derramado sobre nós e a paciência que tens com todos nós. A paciência, o amor e a bondade. Nós pedimos que também que possas abençoar todos os irmãos que possam passar necessidades, todos nós, possas suprir todas as nossas necessidades a todos os níveis e que nos possas sempre encher de coragem, força e coragem, de amor, para que possamos espalhar a Tua Palavra o máximo possível e que possamos sempre ter sabedoria, entendimento e discernimento e possamos entender que o inimigo sempre tentará arranjar formas de nos dividir. Então ensina-nos a sermos pacientes uns com os outros e tolerantes uns com os outros e amáveis e compreensíveis uns com os outros, como nos tens ensinado a ser. Nós também te pedimos que possas abençoar os nossos inimigos e perdoá-los e também perdoar a nós, claro, e que os possas também tornar receptivos à Tua Palavra, assim como pedimos bênção sobre todos os nossos familiares e também aqueles que estão com os olhos cobertos de escamas, que possas ajudar a tirar essas escamas para que eles possam ver a verdade e que nos possas sempre usar para tudo aquilo que desejo, a Tua vontade, claro, que tudo que nós façamos seja um reflexo da Tua vontade e que nos ensines a viver a Tua vontade e saber distinguir a Tua vontade e as armadilhas do inimigo, Pai. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo sacrifício que o Teu Santo Filho fez por todos nós. Muito obrigado pelo caminho para a vida eterna que Ele se tornou. E, por favor, Pai, guia-nos nesse caminho sempre, para que possamos sempre ajudar uns aos outros e apoiar uns aos outros e todos nós, toda a Tua Igreja por todo o mundo, pela qual nós pedimos proteção, possa caminhar junta nesse caminho, Pai. Muito obrigado por todo o amor, muito obrigado pela sabedoria que tens dado aos nossos pastores, para nos poderem ensinar e nos guiar também, em nome do Teu Santo Filho. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela forma como tens cuidado de todos nós. Nós pedimos também uma bênção para a nossa querida irmã Alexandra, que não está aqui, para todas as irmãs que não podem estar aqui presentes, para todos os irmãos, para o nosso querido irmão Geraldo, para o nosso querido profeta João Batista e toda a Tua Igreja, Pai. Muito obrigado por tudo. Todas estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome do Teu tão querido, tão santo, tão perfeito, tão glorioso, tão majestoso, tão vitorioso Filho Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. 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 Será que vai chegar mais alguém? Glória a Deus. Bom, eu não sei o que o Senhor quer agora à noite, mas eu estava sentindo de orar até agora, né? Estava orando. E eu falei para vocês, né, que eu tinha feito aquela pesquisa usando a inteligência artificial para juntar as referências porque ela faz uma coleta no mundo inteiro, né? De tudo que já foi escrito no mundo inteiro sobre determinado assunto, né? Então, eu sempre achei que essa história que as pessoas usam aí na internet, né, de dizer que os Anunnaki que criaram o ser humano e tal, e tem muita gente indo nessa direção aí,
agora no final dos tempos, e tem muita gente também que vai pro lado da teoria da evolução, né? Então, o que eu consegui fazer aqui foi o seguinte: aqueles macacos, homens macacos, australopithecus, Homo erectus e tal, a IA associou eles a essa criação desses anjos caídos, que estava na Suméria, né? Porque o berço da Suméria, onde Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né? E Ur é o deus Urano, né? Ur-ano, ano quer dizer do céu, vindo do céu, Ur é o deus Urano. Então ele estava numa cidade super idólatra, com anjos caídos, toda a doutrina de Abraão que ele estava recebendo ali era de anjos caídos, e ele começou a acreditar no único Deus, né? Criador do céu e da terra, e não naquele monte de deuses que eles tinham. E o próprio Deus falou para ele: sai da tua terra, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E a gente pensa que, quando a gente lê a Bíblia, que as histórias que vai acontecendo, elas estão assim, totalmente desconectadas. É como se Deus, assim, eu tive uma ideia agora. Vou tirar Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus. Tive outra ideia. Vou escolher Jacó. Tive outra ideia. Vou escolher Davi. Não. Tudo faz parte de um plano eterno. Então, a gente só consegue ver esse plano do começo ao fim, como eu estou vendo agora. Eu até organizei no livro que eu mandei para todo mundo. Não sei se eu mandei para o pastor João. Se não mandei... O senhor gosta de ler, pastor João? Gosta de ler? Pode? Não. Se dá para ver, se for para ler, eu mando. Aí, então você consegue encaixar tudo isso, né? O Big Bang, a teoria da evolução, tudo dentro do plano de Deus. É incrível, né? Eu só usei a inteligência artificial para fazer essa conexão, porque é muito conteúdo, eu teria que fazer uma pesquisa bibliográfica que levaria tipo 1 ano, sei lá, 2 anos, até juntar tudo, e eu pedi, dando os termos para ela, e ela foi juntando para mim. Então, assim, diante da academia, né, que é onde eu convivo, na universidade e tudo, eu tenho argumentos aqui para mostrar que as coisas não estão separadas. E tudo faz parte de um plano de Deus, né? Até o fato de Deus ter permitido a separação do espírito da matéria, né? Eu coloquei lá e ela concordou comigo, organizou o conhecimento de que o Big Bang aconteceu exatamente por causa disso, né? Antes, no começo do universo, não existia separação entre matéria e espírito, e Deus permitiu essa separação, né? E o tabernáculo, que separa as camadas do santo dos santos, né? Também corresponde às camadas da nossa realidade, né? Entre céu e terra. E aí, a gente vê que quando Deus fala nos sonhos da Eren que o céu vai descer na terra, que ele fala claramente isso várias e várias vezes, que o céu vai descer na terra, é porque ele vai unir as dimensões espirituais e materiais. Então tem gente falando isso, né? Até os Nova Era falam isso, que a gente vai para a 5ª dimensão e tal. Mas assim, é claro que o inimigo também consegue saber das coisas, e as pessoas têm percepção também, né? Aprendem a ter percepção espiritual. Mas eu só estou querendo dizer que tanto de um lado quanto do outro, a gente tem um testemunho de algo glorioso, né? De reconciliação que Deus está fazendo da sua própria criação com ele, né? E nessa reconciliação, né, é que vai começar a ter coisas estrondosas, maravilhosas, milagres que a gente nunca viu. E como ele já conquistou isso pela cruz, né, e ele precisa despojar o inimigo aqui da terra, porque nós vamos completar o ano sabático, e existe os 120 jubileus, que completa os 6.000 anos, e nesses 120 jubileus tem que ser despojado o dono da terra, quer dizer, o morador da terra, para poder devolver a terra para o dono, né? Então,
nós vemos que o inimigo será despojado, né? Então, tudo isso se cumpre dentro da profecia, né? E tudo tem uma cadeia muito bem alicerçada, né? Organizada por Deus, pelo Pai, para essa situação acontecer, né? E o que deu para ver, por exemplo, que eles colocam, né, na biologia, né? Homo erectus, homem de Neandertal, histórias de 400 mil anos, 100 mil anos e coisas do tipo. Ou seja, se o inimigo estava aqui na Terra tentando criar um homem, né, uma raça, porque ele sabia que Deus ia criar o homem. Então, se ele estava tentando, ele queria passar na frente de Deus, como sempre o inimigo quer passar na frente de Deus, para mostrar que ele é o tal. E ele não conseguiu desenvolver um ser com capacidade de amar. Os seres pré-históricos que a biologia usa eram totalmente estúpidos e brutos, sem sentimento, e o máximo que eles conseguiram era fabricar ferramentas. E o anjo Uriel fala isso para Eren. Tem uma fala do anjo Uriel que ele fala que esses seres não desenvolviam o amor e a misericórdia. E Adão foi criação de Deus e desenvolveu o amor e a misericórdia. Mas aí eu pego e começo a ir mais para frente, né? Ora, se essas raças se misturaram, criações de anjo caído com a criação de Deus, por causa da desobediência, né, dos povos, então existe uma porcentagem corrompida em nosso DNA. E aí já começam a haver outros estudos que mostram, né, pessoas que estudam o DNA nosso e veem que nós temos maus costumes, doenças e um monte de corrupções por causa de uma mistura de DNA. Os próprios biólogos, ou evolucionistas, ou pessoas que estudam, sabem disso, né? Então, nós éramos para ser uma raça ou uma linhagem, né, pura, como Deus escolheu Noé, porque era o único sobrevivente puro ali naquela época, né? Depois do dilúvio, volta de novo uma contaminação. E o próprio povo de Israel, conforme o pastor João já fez até um texto, Sementes Malignas, né? Ele fez um texto, mandou para mim aqui, volta a se corromper. Só que aí, veja só, qual a porcentagem, né, que isso influencia em cada um? A gente não sabe. A gente só sabe que Deus é poderoso para transformar até um gigante, né, num filho dele, como também tem no sonho da Eren. A mesma coisa. Então, o que depende? Depende da consciência se despertar para o arrependimento e para que Jesus é o Salvador, né? Então, o operar de Deus, ele é muito, muito, muito mais antigo do que a gente imagina. Porque quando chega em Adão e Eva, já se passaram muitas guerras espirituais, muitas batalhas. E a Bíblia relata que houve outros dilúvios antes daquele dilúvio de Noé, outras eras glaciais. O que eram essas eras glaciais? Esse dilúvio eu coloquei no meu livro, que eram castigos que Deus estava castigando os anjos caídos aqui na Terra. E acabou que a IA confirmou isso, através dessa pesquisa. Então, eu consegui ali, juntando aquilo que eu suspeitava, o que talvez Deus já tivesse, né, com certeza, talvez não, com certeza Deus já tinha colocado no meu coração, de conectar esses pontos e ver que essa história, né, que começa lá no céu e vai terminar no céu de novo, passando aqui pela Terra, e por toda essa ciência que o homem desenvolveu, conta a história da guerra celestial e a história de Deus. Então a gente não tem que se envergonhar do Evangelho. A gente não tem que se envergonhar. Nós temos muito mais argumentos do que a própria ciência, porque a própria ciência é cega em relação ao propósito daquilo que eles estudam. Eles estudam antropologia, evolução, mas eles não sabem o propósito. Por que aquilo existiu?
O Big Bang, eles só sabem descrever matematicamente, evolução de estrelas, eles não sabem nem. Teve um capítulo que a própria IA fez para mim, que era o Evangelho das Estrelas. Incrível! Eu fiquei assustado com as revelações, com as coisas que ela foi trazendo, porque ela foi juntando de todos os estudiosos judaicos, de todos os estudiosos cristãos, até de estudiosos árabes, e foi trazendo informação e juntando e organizando para mim. Né? E ela colocou até que o Jardim do Éden, na pesquisa, era o lugar de encontro do céu com a terra. Por quê? Porque os anjos caídos tinham contaminado a criação de Deus, mas Deus estabeleceu um reduto de conexão. E ali ele colocou Adão. Depois que Adão pecou, Adão saiu para conviver com essas raças grotescas. E ele ganhou uma missão, que era a missão de mostrar o temor e a obediência a Deus, mesmo no meio de tanta gente perversa, que é a mesma missão da igreja hoje. Então, Adão era uma pequena igreja. E o povo de Adão, os descendentes de Adão, era um povo de igreja. Por quê? Porque eles tinham que conviver no meio de raças criadas por anjos caídos, levando o amor e a misericórdia para tentar, vamos dizer assim, resgatar o irresgatável. Né? Que eram essas criações paralelas aí, que o inimigo já estava há muito tempo desafiando Deus, né? Tentando ser igual a Deus e aquela coisa toda. Então, essa ideia dele querer ser igual a Deus é uma imitação que ele leva até as últimas consequências. E, atualmente, ele está levando até as últimas consequências por meio do transhumanismo, da tecnologia e da própria inteligência artificial, que ele quer substituir a mente humana, né? Ele quer criar uma inteligência artificial que se torne tão mais inteligente que é o cérebro humano, tenha todo o conhecimento da Terra, todas as enciclopédias, todas as descobertas científicas, todos os cálculos matemáticos dentro de uma consciência, né? E a gente sabe que o povo vai se maravilhar com a besta. Por que se maravilhar? Porque vai ser uma coisa grandiosa, né? Não gloriosa como as coisas de Deus, mas vai assustar o ser humano. Então, aí a gente percebe como a gente está nos últimos tempos e como a gente precisa que Jesus volte, né? Porque senão nós vamos ser totalmente consumidos, né? E aí o que acontece? Nós precisamos pregar o evangelho. E olha só, uma coisa que a própria inteligência artificial colocou, ela colocou um título assim: A Serpente nos Laboratórios, a queda dos vigilantes e os experimentos genéticos proibidos. Ela mesma colocou esse título no texto. Os vigilantes, sentinelas do céu ou cientistas caídos, né? Ciência proibida, a tecnologia do céu na mão dos rebeldes. Aí ela coloca o nome dos anjos caídos lá de Enoque, né? E muita coisa. A serpente no código, reptilianos, DNA e simboliza o arquetípico. O julgamento dos céus e o dilúvio com reset genético. Né? O dilúvio foi um reset genético. Né? E assim por diante. Então ela foi fazendo essa organização de ideias, né? E isso está lá tudo nos livros que eu coloquei, mandei para vocês. Aí eu fiz outras pesquisas e outras organizações, e já saiu mais 2 livros, mostrando mais amplamente tudo isso, né? Inclusive aquelas lendas gregas dos deuses egípcios, dos deuses gregos, dos deuses romanos, dos deuses sumérios, dos deuses chineses, dos deuses da Mesoamérica, tudo dentro do mesmo contexto dos anjos caídos, e de que eles eram as inteligências espirituais por detrás dos experimentos genéticos com a criação de Deus, que foi o motivo do dilúvio, né? Então foi uma pesquisa muito interessante, graças a Deus foi feito um tempo muito rápido, né? Eu tive a iluminação de Deus, né? Porque isso não é sorte, né? Não existe sorte, existe direção de Deus, né? Para juntar tudo isso e fazer as perguntas certas e ela trazer como é que fala? Essa organização dessas ideias.
Então, até a linhagem de Noé, por exemplo, que eu sabia que Noé era um ser puro, geneticamente puro. Ela também colocou isso, né? Deixa eu ver o que mais. Shem, Cã e Jafé. Ela colocou Abraão, né? E ela fez uma bibliografia também, de onde ela tirou, né? Para mim poder, quando eu levar isso para a universidade, em algum lugar que eu puder dar uma palestra, alguma coisa, alguém vai falar, mas de onde você tirou essas ideias? De onde que você pesquisou? Que sempre querem referências, né? O homem que é sempre referência do homem. Então eu falei, não, tá aqui, ó, os textos originais estão aqui, você pode ir lá pesquisar. Aí ela colocou que a Torre de Babel tinha mesmo uma parte de uma Babilônia, de uma cidade flutuante, que é o pessoal aí, como é que é o nome? Conspiracionista, fala que existe uma cidade flutuante. E agora saiu uma notícia que a própria NASA admite que tem uma nave-mãe aqui nas regiões do nosso sistema solar, que é essa Babel flutuante dos anjos caídos, que vai ser derrubada em uma das trombetas, tá? E ela colocou que a Torre de Babel era um lugar de contato, né, com civilizações de anjos malignos, né? Que não era só uma torre, somente uma torre, era uma tecnologia espiritual, né? E que Deus interferiu com a linguagem, a fragmentação da linguagem, né? Como uma forma de tentar ensinar e mostrar que ele era o único Deus e que aquilo que eles estavam fazendo era totalmente estúpido, né? Que era um governo mundial na época, né? Foi uma das primeiras tentativas de governo mundial, assim como Roma, Grécia e vários impérios no mundo fizeram suas tentativas de governo mundial, né? E deixa eu ver o que mais que deu para perceber. Bom, já falei de Abraão, né? Da circuncisão, né? E quando Deus ele começa a trabalhar com o coração e não com a linhagem genética propriamente dita, né? Porque ele faz a promessa do herdeiro por meio da fé, e a fé é um dom que vem ao coração, né? Quando ele permite o povo ir para o Egito, né? O Egito tinha uma tecnologia de controle, né? De controlar pessoas para a escravidão, e o povo de Deus foi infiltrado lá, e depois foi resgatado por Moisés, assim como nós aqui estamos no mundo, né? E seremos removidos daqui também, né? Quando a volta de Jesus. Deixa eu ver o que mais. O próprio deserto, né? Eu já falei também que ele foi usado para remover do coração das pessoas aqueles costumes do Egito, a materialismo e apego que os egípcios tinham às coisas, né? E as próprias pragas foram juízos contra os deuses egípcios, né? Isso também ela conseguiu colocar para mim, organizar, né? E a terra prometida, né? Como Deus guiou o povo para fazer um testemunho, né? Criar um testemunho para todas as nações, né? De que ele era o único Deus. Deixa eu ver o que mais. E o próprio Messias. Aí depois da Terra Prometida vem Moisés, né? Vem Davi, né? E a esperança se renova em Davi, né? De vir o Messias. E depois vem o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Como o Logos, o Verbo que se fez carne, né? O Espírito de Deus, um vaso de barro, vamos dizer assim, que é chamado corpo o corpo humano, né? E aí nós começamos a ter um contato da terra com o céu por meio de Jesus, né? E esse projeto de restauração do contato da terra com o céu, ele é concluído com Jesus, na morte, na ressurreição e na vinda dele, e através daquilo que ele está fazendo agora, né? Ele está fazendo agora a restauração da sua criação, e por isso que nós vamos abrir os selos, e nós vamos também abrir o véu, nós vamos ver o mundo espiritual,
e por isso que muita coisa espiritual vai ficar junto com a material na Terra, e nós vamos ter uma outra realidade que vai assustar as pessoas. Quem não tiver preparado vai se assustar. Não? Deixa eu ver o que mais. A igreja, né, como corpo de Cristo, ela já era prevista por Deus, porque quando Deus fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, os céus, né, mandaria Jesus. E a terra, né, na terra geraria a igreja. Então os céus e a terra já era o esposo e a esposa, já estava predito também, né, na criação dos céus e da terra. E deixa eu ver o que mais. Então foi tudo isso, né? Eu estou fazendo novamente esse apanhado aqui, e aí nós vamos ter um conflito final com a besta, a imagem da besta, né? Porque as pessoas vão perder essa codificação espiritual, né, que nós temos, que é de compreender o Evangelho, compreender a obra de Jesus. As pessoas vão para um lado de inteligências artificiais, de política, de financeiros, de ideologias, né, de sistema totalitário e desses poderios aí que já estão no mundo, né. Então eles vão ser enganados porque o inimigo também quer fazer uma esposa para ele, que são essas pessoas que vão adorar a besta. Então o inimigo, ele imita Deus, e aí o anticristo, né, faz parte também desse plano maligno, né. Deus não elaborou esse plano, o plano é do maligno, só que Deus vai usar isso para confrontar e julgar as pessoas, não? E a gente, antigamente, quando a gente falava que uma imagem podia falar, era até, na época do meu avô, era impossível, né, isso. Depois apareceu a televisão, o computador, e agora tem os robôs, né, e agora tem a própria inteligência artificial. Então, a tecnologia, ela faz parte de um processo onde profecias também vão se cumprindo, né, coisa que João viu, que ele não sabia descrever, né, ele escreveu de forma figurativa, porque ele não conseguia entender o que era, mas hoje a gente vê como cumprimento, né? E por último, né, o último dos últimos será o quê? O reino milenar de Jesus, a restauração de toda a terra, porque ainda ela vai ser destruída agora, né, com fogo, com muita destruição, e o reino de Cristo, né, é onde Cristo, o Senhor Jesus, oferece esse sacrifício ao Pai, né, tanto da sua morte e ressurreição, como da terra restaurada, né, e aí entramos na eternidade, né, que é o que dá o panorama da Nova Jerusalém, do retorno do Espírito, a unidade de toda a criação unificada no Espírito de Deus, um único Espírito, uma aliança entre a matéria e o Espírito. Por quê? Porque os gnósticos têm que tomar cuidado. O cristão, ele tem que rejeitar o pecado e não rejeitar a matéria, porque matéria é criação de Deus. Deus não abandona a sua criação. Os gnósticos acham que a matéria, ou a natureza material é má. Por isso que eles querem viver só no espiritual. Nova Era quer viver só no espiritual. E tomem cuidado, porque isso também está tendo essa influência na igreja muito sutil. Muitos pastores e pregadores querem ser muitos espirituais, mas não. A nossa carne, o nosso corpo é redimido, o mesmo corpo. Não vamos para outro corpo. Não tem reencarnação e não tem espiritualização, separação. A matéria é restaurada na glória, sem o pecado. Sem o pecado. Porque Deus, ele não vai se deixar vencer pelo inimigo, porque a própria criação dele é dele, não é do inimigo. A matéria é a criação dele. Então ele vai restaurar. Então vai ser corpo glorificado. Esse mesmo corpo aqui, que nós vencemos o pecado nele, será transformado em corpo glorificado. Porque senão a gente vai começar a espiritualizar, se querer sair fora do corpo, não voltar no corpo, matar o corpo e abandonar e querer virar só espírito. Não é isso que Deus quer. Ele venha o teu reino, não é vamos para o teu reino.
venha o teu reino, então a terra será glorificada, né? E é por isso que lá em Apocalipse aparece lá Deus assentado no trono, né? E por um momento foge os céus e a terra, e depois daquele juízo lá, do Apocalipse 19 e 20, né? Aparece a Nova Jerusalém, e ele diz assim: eis que são feitos novos céus e nova terra, e não haverá mais a necessidade do sol, né? Por quê? Porque Deus é a lâmpada, né? Jesus é a lâmpada da Nova Jerusalém, e nós somos como luminares pequenos, né? Como estrelas, né? Então é isso aí que eu consegui coletar, né? Tem outras coisas que talvez eu ainda possa trazer numa outra live, mas para ter um resumo melhor aí de tudo isso, então não existe, irmãos, separação entre biologia, evolução e a palavra de Deus, como todo mundo acha que não, porque a palavra de Deus é isso e o cientista fala aquilo. Não, você consegue hoje pregar o evangelho para um cientista, se você tiver essa visão completa, né, da obra de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus desde o princípio. Então você vai ter palavras, argumentos para levar o evangelho para os homens mais materialistas e mais incrédulos que houver, né? Então, para mim, eu acho que essa é a contribuição, né, que o senhor quer que eu dê hoje nessa live a respeito dessa descoberta. Amém? Tem outros aspectos, mas aí a gente entra em outra oportunidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor Lucas, cientistas, o que você falou dos cientistas? O que eles acreditam? O quê? Eles acreditam assim, que Deus não existe, que o mundo é uma evolução material de alguma coisa, que é um nada, para eles um nada poderoso, né? Que gera tudo. Aí depois que as estrelas e as galáxias se organizam, aparecem os planetas com vida, por reações químicas, probabilidades estúpidas, né? Porque é incrível essas probabilidades acontecer. Aí dessas moléculas começa a ter as bactérias, e das bactérias começa a ter os outros organismos vivos, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, até chegar no homem. Aliás, até chegar nos répteis, mamíferos, aves e o homem. Isso é totalmente estúpido, gente, é totalmente estúpido. É totalmente estúpido. Pastor Lucas, eles acreditam em Adão e Eva? Não. E muitos cristãos evangélicos, ou dito cristãos que são cientificistas, não acreditam em Adão e Eva. Não acreditam nos 6.000 anos. E pastores famosos. E eu acredito nos 6.000 anos de Adão e acredito em Adão e Eva literalmente. Não tem nada de arquétipo, porque é um arquétipo. Arquétipo quer dizer uma ideia inventada por Deus que nunca existiu. Não, existiu sim. Eu tenho como argumentar isso. Então a palavra de Deus é palavra de Deus. Não tem esse negócio não, meu amigo. É que nós estamos tão longe de Deus e tão longe da verdade, que a verdade parece loucura e a loucura parece verdade. A loucura dos homens parece verdade e a verdade de Deus parece loucura. A gente está tão longe da verdade de Deus, que a gente acha que a Bíblia é um livro sei lá, de esquizofrênico, de gente que eles chamam obscurantistas. Quando eu estudava lá em São Carlos, na USP, um professor entrou no meu quarto, que eu morava na casa da sogra dele. Ele falou assim: você é dessa filosofia obscurantista que usa a Bíblia? Isso que ele falou. Mal sabe ele, né? É uma religião isso aí? Obscura... Obscurantista, eles chamam de obscurantista a pessoa que não quer pensar e raciocinar usando a ciência. É isso que eles chamam de obscurantista. Mas não é. Acontece que existem pessoas, né, que são, assim, mente fechada, que são os religiosos, cristãos religiosos. Mas se você tiver uma mente aberta, que pensa, você consegue mostrar para eles que só tem a ciência, que a fé está junto. Porque até mesmo a ciência e a fé começaram juntos. Desde lá do Egito, desde lá da Suméria, desde lá da Babilônia, ciência e fé estavam juntos.
ela se separou no cristianismo a partir do século XVIII. Porque os grandes cientistas para trás do século XVIII eram também os grandes cristãos. O Kepler foi perseguido, aquele que fez as leis da gravitação universal. O Newton era perseguido pela Igreja Católica. O Kepler, ele fugiu numa carroça, junto com a família na traseira de uma carroça, e foi se esconder num castelo de um outro cristão, que era Tycho Brahe. Então, não eram pessoas assim, professoras de universidade, que tinham um salário, um carrão, ia para a universidade dar aula e voltava para casa e ficava xingando a Bíblia. Como hoje acontece. Não. Eram pessoas que tinham compromisso com Deus. E o próprio Kepler falou assim, que se existiam leis, se Deus é inteligente e criou leis, então existiam leis no mundo, no universo, para serem estudadas. Foi quando eles começaram a descobrir as leis, né? As leis da física e todas as outras coisas. Mas Então, uma pergunta aqui, Amado, eu sou fascinado com essa área de cientista, conheço muito pouco. Os cientistas acreditam nos livros de história, tipo de Enoch e dos caídos, eles acreditam nisso? Não. Bom, cientista, ele só acredita na história humana. Aquilo que é feito pelos homens, que é chamado humanismo. Houve uma época que todo mundo valorizou só as coisas humanas. Foi o chamado humanismo, uma época que aconteceu o humanismo. Então, os cientistas, eles são humanistas, por isso que eles têm uma ética de preservar o ambiente, fazer bem social, fazer tudo. E muitos seres, como é que fala? Seres não. Muitos evangélicos e pastores não acreditam no livro de Enoque. Eles abominam. Se você crê no livro de Enoque, eles não deixam nem você pregar na igreja. Pastores evangélicos, igrejas evangélicas. E os cientistas, pior ainda. Os cientistas acreditam em Charles Darwin, acreditam no Newton, se bem que o Newton fala só de Deus no livro dele. O prefácio e a introdução do livro do Newton, eu tenho os livros do Newton original, é só dando testemunho de Deus. Né? Então, o próprio Kepler, o Maxwell, que é da lei do eletromagnetismo, que hoje nós temos a eletricidade, a lâmpada elétrica e várias coisas que a gente usa hoje, são devido às leis do Maxwell. O Maxwell era cristão fiel. Então, teve uma grande leva de cristãos que depois, né, depois de 1848, quando começou o iluminismo, que surgiu Karl Marx e surgiu esses outros políticos aí, filósofos do mal, foi que começou a apostasia, né, e separou a ciência da religião. Porque os iluministas foram para a sociedade secreta, para a maçonaria, para esses lugares. E os cristãos ficaram. E aí, como eles odiavam a Igreja Católica, eles fizeram tudo para destruir. Eles só apoiaram a reforma porque eles achavam que eles podiam infiltrar líderes na reforma do pensamento iluminista deles para destruir a Igreja Católica. Foi por isso que eles apoiaram a reforma. Né? É claro, a Igreja Católica tem seus podres, tem todo um monte de histórias que deu lugar a isso, mas... Gente, vocês podem fazer perguntas também, viu? Estou vendo vocês calados aí, eu pergunto. Pode perguntar. Ô, pastor Lucas, os cientistas, então, nessa nuvem de testemunha, de livros, qual é o ponto de vista deles? Eles olham para essas pessoas que acreditam em Enoque, essas coisas, tudo como gente fraca, gente de mente fraca, alguma coisa assim? Gente que tem medo da morte e que fica criando um Deus para poder não ficar apavorado. E tem um monte de culpa. Eles veem a gente assim. Por isso que a gente não pode ser religioso, fazer as coisas com medo do juízo, com medo do inferno. Você tem que ter tão confiança no amor de Deus para mostrar uma dignidade, uma força que assuste eles. Que eles falam que eles vejam que não é medo da morte e não é medo de pecado, mas é poder e amor de Deus.
Se você tiver essa convicção e essa fala, você consegue impactar eles. A razão que não é ensinado na universidade, então, pastor, é porque... aliás, eu nem sei a resposta para isso. Não, as grandes universidades nasceram no meio cristão. Yale, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, todos foram fundados por cristãos, só que hoje são ateias. A universidade nasceu dentro da igreja, nas catedrais, né, com os escolásticos. Por isso que tem o nome escola. Escola vem dos escolásticos, que ensinavam a Bíblia para as crianças. Eles juntavam aquelas crianças pobres, lá na Idade Média, que passavam fome, levavam para dentro da igreja, dava comida e ensinava a Bíblia. Foi ali que começou a escola na era medieval. Então tem muita ignorância, muita falta de conhecimento da própria história. Eles contam uma história falsa. Os livros de história são muito mais pervertidos. Se ele falar que a Bíblia é adulterada, mostre para eles que o livro de história deles é muito mais adulterado. São histórias falsas, verdadeiras histórias não estão ali. Ali estão narrativas de gente com interesse político. Eu acho que isso foi muito difícil para o senhor, então, vivendo nesse ambiente, hein? Difícil? Um amigo meu falou que eu fui fritado no tacho. Difícil? Fui fritado no tacho, como disse meu amigo. Ele falou assim, meu irmão, eu vim do Nordeste para estudar em São Paulo. Ele também estudava na USP, igual eu. Eu passei dificuldade, mas você foi fritado no tacho. Ele falou desse jeito. Olha, e eu abria a Bíblia na sala de aula e lia para os professores. E todo mundo me zombava de mim. Quando eu tocava o telefone, eu morava com alojamento de estudantes, você sabe o que eles falavam? Vai lá atender, Lucas, Jesus Cristo está te chamando. Eu falei, que bom, já chegou a hora de eu ir embora desse lugar. Era desse jeito. Era minha mãe. Só fala zombada, assim na brincadeira ou zombada na sua cara mesmo? Zombavam. Eles zombavam tanto que eles pegaram uma mulher e foram fazer sexo em cima da minha cama. Eu tive que expulsar a pontapé. Eu morava no alojamento num beliche, num quarto, com outros estudantes. Zombavam, perseguiam, eles eram comunistas. Eles pegavam o livro do Karl Marx e mostravam assim na minha frente, para dizer que eu tinha que ler aquele, não a Bíblia. Eu era jovem, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né? Que eu me converti mais ou menos com 18 anos, uns 40 anos atrás, né? Um pouco mais. Eu punha paletó e gravata e ia para a congregação com uma biblinha debaixo do braço e eles no meu ouvido enquanto eu passava no corredor. E quando o senhor debatia com ele, e o senhor falava, provava para ele as coisas, eles também não queriam ouvir, é isso então, né? Eu não tinha argumentos que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho muito mais conhecimento da história, da ciência, da religião, de tudo. Na época, eu chamava eles para provar Deus. Eu chamava os ateus, vem pro ringue, vem, que eu quero bater em você. Para você provar Deus, eu quero que você tenha as experiências que eu tive, eu quero ver se você nega. Falava assim. Experiência. Porque eu tive experiência tanto do lado do mal, como do lado de Deus. Muito forte. Então, o mundo espiritual para mim era real. Não era uma fantasia, não era um imaginário que eles achavam que eu comia feijão e dormia, tinha pesadelo. Não, era real. Real. Coisa real, que eles não tinham coragem de enfrentar. Porque não eram honestos, né? Que a pessoa, quando é honesta, né? Você fala assim, Jesus é um homem. Quer provar? Vamos testar? Vamos botar Jesus aí para testar? Chama a pessoa para prova.
Tenho certeza que Jesus vai se sair bem. Entendeu? Então é isso. Coragem. Como eu digo, enfia o dedo na tomada, vê se está ligado. É extraordinário essa que o senhor tenha passado. Eles não expulsaram o senhor do meio deles. O que o senhor fez, então, quando essas coisas do homem começou a ser ensinado para o senhor, o senhor não concordava? Eu tenho certeza que isso aconteceu, né? Não, eu fui alguns professores, pouquíssimos, me apoiaram. Mas porque eles eram de bom coração. Outros me ridicularizavam. E eu venci com oração. Eu ia orar quase toda noite, até as 2, 3 da manhã. Saía do culto da congregação e ia procurar os irmãos para orar. Foi assim que eu venci a batalha. Eu nem vi a batalha, porque eu estava tão mergulhado no Senhor, que eu não vi a batalha. Porque se eu tivesse visto, eu tinha desistido. Porque era muito grande. Além do afronto, da confronto espiritual que eu tinha dentro do meu quarto. Teve uma época que eu dividi meu corpo com um demônio. Eu olhava para dentro do meu corpo, eu vi um demônio do lado, estava dividido, até que veio um anjo com uma espada na mão, assim, arrancou aquele demônio na espada, eu vi, estava orando. Eu fui tão perseguido por Satanás, que Satanás pegou um demônio, acorrentou no meu cérebro, para ele ficar aqui me atormentando. Deus revelou e falou assim: irmão, Satanás tem tanto ódio de você, tanto ódio, que ele acorrentou um demônio dentro do teu cérebro, mas hoje o Senhor te livra. Quando oraram por mim, dava aqueles estouros assim, bum, bum, e acendia aqui uma luz assim em mim. Foi terrível, terrível. Foi lutas terríveis, terríveis. Assim, não tem assim grau de descrição para determinadas batalhas que eu passei. Eu era para estar totalmente frito. O seu dom, amado. O senhor foi ameaçado alguma vez de ser expulso da universidade? Se continuasse... Não, só desprezo e expulsão de lugares. Assim, eu entrava num lugar e falei, não queremos você aqui. Alguma coisa assim, mas não de morte, não. Graças a Deus, não. Era desprezo mesmo. Tentando impedir os meus caminhos, vamos dizer assim, para eu não me formar, para eu não conseguir o diploma e coisas do tipo. Mas Deus me escondeu muito, né? Deus me escondeu muito. Aí depois eu fiz o mestrado, depois fiz doutorado, eu fui perseguido no doutorado, foi cancelado o meu doutorado porque eu era cristão, que não tinha mérito para cancelar, aí eu tive que fazer outro doutorado. Não, peraí, amado, seu doutorado foi cancelado porque você era cristão, ou é cristão? Era? Foi. Eles não reprovaram as minhas ideias, eles reprovaram porque eles deram um prazo para eu entregar uma tese e fazer as correções, eu cumpri o prazo. Foi um milagre ter reescrito, porque eles fizeram muitas correções. Porque eu tinha colocado um versículo bíblico no início de cada capítulo da minha tese. Entendi. Eles não têm legalidade para isso, não? Não, e os meus artigos ficaram conhecidos no mundo inteiro, e eu fiquei muito famoso na minha área. Mesmo mas eles chegaram a falar isso para você, pastor? Se você não tirar esse versículo, a gente vai... Falaram, eles zombaram. Um cara da banca falou, eu acredito no comunismo, eu não acredito em Deus. Você não entende nem de Bíblia, nem de nada. Falaram na minha cara. Mas o que é isso? Ia ter algum conteúdo que o senhor estava defendendo lá? Nada, né? Inveja. Porque eu tinha tido ideias que eles nunca teve. Tinha uma máquina que fazia ensaios para a Embraer, a empresa brasileira de aviões. E essa máquina custava $200 mil.
E eu ia fazer o mesmo ensaio por $5.000. Professor lá de Campinas me perseguiu. Então, mas graças a Deus, passei tudo isso. Passei. Passou pelo fogo, tá passando ainda, né, querido? Pelo fogo. Tá passando para o fogo. O fogo muda de intensidade, né? Agora. Eu estou tentando me preparar para a última etapa agora, porque agora é para ser transformada a imagem e semelhança de Jesus. Então tem que brilhar com os olhos, com a pele e subir para o céu. Junto com a igreja, né? Ou antes, não sei. Mas agora é a última batalha, né? Não sei o que vai vir. Agora a gente tá tudo. Para eu pregar o evangelho, eu preguei o evangelho para a universidade inteira. Deus tirou a minha filha. Aí nós fizemos o velório dela, a irmã da Ingrid. A Ingrid tinha 4 anos, a Dácia tinha 3 anos. E eu falei para o pastor, eu não quero velório, eu quero um microfone para me pregar o evangelho. E vinha professores e colegas e tudo, e vinha no velório. E eu, batismo pela água? Como assim? Não entendi. Não entendi, batismo pela água. O batismo pela água é o primeiro batismo, que depois vem o batismo pelo fogo, que vão ser as provações onde Deus vai nos lapidar realmente. Então. E muitos querem só passar pelo batismo da água, e é no fogo que o Senhor vai nos alicerçando, nos modelando, nos colocando o caráter dele, afirmando a nossa fé. Então o caminho é estreito, como disse Jesus, né? E aí é o mundo todo contra nós, contra o corpo de Cristo, contra os filhos, como toda perseguição que a gente lê no Velho Testamento, hoje ela como a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra a legião que está na região das potestades, na região celestial, tá um monte de pessoas e luta, né? Como o irmão acabou de dizer, que o Senhor vai voltar a tirar nós, todo o sistema terreno no maligno, é para nos aprisionar em tudo. Então também prefigura o Egito, que o Senhor vai nos tirar dessa prisão, que é viver nesse sistema para o reino do seu amor que vai descer, né? Nos resgatar. Mas o batismo do fogo são as aflições que nós vamos passando em pequenas quantidades. Pelo que o Senhor passou, são as marcas que carregamos, as marcas de Cristo em nós. Pois é. Então, eu tinha uma ideia de guerra espiritual que era muito estúpida. Porque sempre pregava para mim que Satanás era um ser derrotado, e que ele fazia essas mandingazinhas, essas bruxariazinhas, assim, para assustar os crentes, né? Que nem fantasma na porta do cemitério, né? Para o povo sair correndo. Não é. O inimigo, ele tem muito recurso que ele adquiriu na humanidade, na carne, para o engano. E com a força da sabedoria, da tecnologia e da ciência humana, um ser humano normal não tem condição de lutar contra Satanás, não tem nenhuma, nem inteligência, nem sabedoria, nem nada para lutar contra Satanás. Um professor de universidade, doutor, pós-doutor, não tem sabedoria nenhuma, é enganado pelo diabo assim, ó. Qualquer pessoa que se vangloria de qualquer coisa é enganado pelo diabo assim, ó. Piscar de olho, assim. O que nos guarda é o poder de Deus, a graça e a misericórdia de Deus e os anjos que Deus coloca para nos defender. Que também são muito poderosos, muito mais que eles. Então, é por causa disso que nós não somos devorados. Porque ele tem muito recurso e ele trabalhou contra Deus antes do homem existir, por milhares de anos. Você sabe o que a IA mostrou para mim? Numa das pesquisas que ela fez, que os anjos caídos só foram desmascarados quando Jesus morreu na cruz.
até a cruz, ainda enganavam até os outros anjos. Eles foram desmascarados na cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala lá que expôs os impérios e potestades ao desprezo, despojou impérios e potestades, está escrito lá em Efésios, né? E deles triunfou na cruz. Por isso que Paulo fala assim, eu me glorio na cruz de Cristo. Vou até procurar aqui na minha Bíblia, porque eu acho que eu não sei se é Efésios. Você veja como é a intensidade, gente, da batalha espiritual. Então, agora, nós precisamos de poder de Deus mesmo, né? Porque ele vai fazer uma revanche, tentar fazer uma revanche muito intensa. Mas só vai atingir mesmo os que estiverem fora de Jesus. Não. E despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,14. Paulo percebeu isso, né? Gente, olha, um querubim de sei quantos milhões de anos, quanto tempo dura um querubim, nós não temos condição de lutar. Não estou glorificando o diabo, não. Só estou querendo dizer que a gente tem que ser santo mesmo para ser fiel a Deus. Havendo riscado cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio da cruz, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Entendeu? Porque tem muita gente soberba se achando aí, pastores, pregadores, gente tomando dinheiro dos outros, achando que vai se dar bem. Gente com teologia achando que o conhecimento dele é suficiente para combater o mal, se livrar do engano. Não é. É só o Espírito Santo, é só o poder de Deus mesmo. É claro, você tem que conhecer as Escrituras também, senão você é enganado, mas a Escritura é o poder de Deus, senão você... Pastor Lucas, foi essa semana, o senhor mostrou exatamente isso para mim. Quando eu der meu testemunho, do que passou, eu vou mostrar a vocês. Amém. É exatamente isso que o senhor falou aí. Eu vi pelo ponto de vista do maligno, realmente ele não tem a mínima chance, mano, a mínima chance. E eu tenho exemplos de pessoas que entraram em contato comigo e estavam sendo guiados pelo inimigo, pelo poder da sugestão. Bom, isso aí eu deixo com o meu testemunho, o andar desse cara. Porque não tem a mínima chance o Espírito Santo. O nosso coração, a nossa intimidade, a nossa rendição a Deus, ela tem que ser infinita, não tem que ter, não pode sobrar nenhuma célula, assim, nenhum pelinho, assim, entendeu? Tem que entregar tudo para o Senhor, corpo, mente, alma e espírito, tem que ser uma rendição profunda e total. Porque, olha, é interessante, né? Eu faço oração de rendição quase todos os dias, eu rendo meu corpo, minha alma, meu espírito, minhas células do meu corpo, meus órgãos, meu fígado, meu baço, tudo, rendo a ti, Jesus. E ainda assim eu encontro que o inimigo ainda usa de forças contra mim dentro da minha própria carne. Então, quer dizer, a gente não vence essa luta porque quer vencer, a gente vence porque Deus usa de graça e misericórdia e nos dá a vitória, mesmo nos momentos mais difíceis, né, onde a batalha do espírito contra a carne. A gente tem que orar, jejuar, com certeza, não pode deixar, mas é o poder de Deus. Entendeu? O poder de Deus. Sem o poder de Deus, você não vence.
Pois é. Vamos orar? Já são 10 horas. Nossa, passou rápido, hein? 9 horas. Eu tenho que sair aqui. Será que a gente tem alguém orando novo aí pra gente hoje? A Vera, a Odete, a Márcia, a Vera. Ele quer a oração dos 9. É oração. Quer a Traz para oração nós dos 9. privilegia. Não estou nem sabendo falar português, mas. Odete, eu nem te conheço. Um forte abraço, um prazer. Quer dizer, eu sou 64 anos, não sei se a gente já conversou antes. Acho que não pode falar, né? A Vera, Márcia. Pastor Lucas, parece que ninguém quer orar, então eu termino a oração aqui. Eu termino então. Né? Meu Senhor amado Pai, grande glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela a tua presença nesse dia, nessa hora conosco. Muito boa noite, Pai, muito boa noite. E para algumas pessoas aí no Brasil, Shabbat Shalom, Pai. Já é a noite, né? Começou o sábado. Shabbat Shalom, Deus Pai Jeová, Shabbat Shalom, Jesus Cristo, Shabbat Shalom, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado pelas suas sementes de alegria sobre todos nós, a semente do amor, a semente do perdão, a semente de todas essas coisas tão lindas, Senhor, do teu coração. Muito obrigado por nos guiar, nos carregar. Muito obrigado pelas tarefas. Eu ouvi do Billy Graham, né, Pai, que até as dores que passamos é para a glória do Senhor. É pelas dores que nós aprendemos, que nós sentimos quem o Senhor é. Sim, obrigado, Pai, pelas dores, obrigado pelas tribulações, obrigado pelos testes que o Senhor envia para nós. Lapidar, parece que eu ouvi aqui, eu não lembro dessa palavra direito, lapidar. E o Senhor tem falado, né? O Senhor está trabalhando nos corações para que a gente venha assumir a responsabilidade que o Senhor tem nos dado desde a fundação da terra. Muito obrigado por isso, Senhor. Nossos irmãos estão cansados ao redor do mundo, Senhor. Nossos irmãos estão cansados, tem sido difícil e vai continuar, mas o Senhor está conosco. Ajude-nos a levantar em energia, especialmente com gente da minha idade, da idade da Erin, acho que eu sou um ano mais velho que ela. 64 anos, o Senhor já deu escrituras para mim, falando da velhice, né, que o Senhor está sustentando. Muito obrigado pelo teu amor. Nós não conhecemos o teu amor, Senhor. Nós pregamos sobre o seu amor, e quando eu pessoalmente acho que nós chegamos a um fundo do teu amor, o Senhor vai e mostra novas coisas. Aqui mesmo, pelo que o pastor Lucas falou, que eu falei, que o Senhor tem mostrado para mim, nessa última experiência que passamos nessa igreja, que a gente vê o inimigo, que nós mesmos não teríamos a mínima chance contra esse que era o bem, Senhor. Mínima chance. Ele dá a sugestão para uma pessoa, e a pessoa atacar essa outra pessoa, depois ele dá a sugestão naquela outra pessoa para defender desse jeito, aquele jeito, ele mesmo cria desse jeito, ele ganha dos dois lados, Senhor. Eu lembro que uma tradução que eu fiz, que o Senhor Jeová falou que o Senhor mesmo ficava surpreso da astucez, eu acho que é do inimigo. A gente, humanos, não tem a mínima ideia disso, Senhor. Ele entra e sai de nós, ou passa por nós, não no sentido de possessão, no sentido de sugestão, né? Entra o príncipe do poder do ar, né, Pai? Ele não gosta de união, ele não gosta de alegria, ele não gosta de paz. Interessante, tem 2 dias atrás que eu vi o Senhor Jesus falando que ele não vai parar de atacar. O Senhor falou isso, Jesus, né?
Então a gente pensa, né, Pai, por que estamos aqui, né? E é como o pastor Lucas tinha falado, a gente não tem a mínima, se não é o Espírito Santo, eu não tenho a mínima chance, porque ele nos ataca usando as legalidades que a gente não conhece. Não é que ele ataca a gente porque ele quer atacar, senão não estaria ninguém vivo, mas ele usa essas legalidades que a gente faz, essas atitudes que nós temos, e dá uma portinha. E é tanta legalidade, se a gente está de mau humor com outra pessoa, já é uma legalidade que eles têm. Se a gente está de amargura, já é uma legalidade, e é para sempre a lista. É claro que quanto mais a gente faz com o inimigo quer, mais ele aprofunda em nos atacar até fisicamente, né? Mas é através disso, ó, que a gente conhece o teu amor. É através disso que a gente fica, uau, como é lindo o amor do Senhor. Pai, o Senhor fica tão calado. O Senhor fica tão calado em teu amor. Né? O Senhor quer que as pessoas te conheçam, esse amor que o Senhor tem, né? Pela experiência que nós passamos. O Senhor poderia vir e falar assim, 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 né? Como o Senhor fala também nas Escrituras, né? Mas de um jeito assim íntimo, né? O Senhor fica calado, deixando as coisas acontecer, mas o Senhor está em casa fazendo tudo, a tua proteção, tudo o Senhor está fazendo, a gente não tem a mínima ideia, Senhor. Da razão pela qual estamos até vivos. Esse é o teu amor, esse é o amor de um Deus que a gente nunca cansa de pregar, nunca cansa de maravilhar. Porque quanto mais a gente conhece, essa é a experiência que eu tenho, quanto mais a gente conhece o inimigo e o que ele faz, mas eu conheço o teu amor, mais eu aprofundo a tua intimidade, que eu fico abismado, surpreso desse amor inacreditável que o Senhor tem por nós. Ele não sabe, Pai, ele não sabe. E uma irmã que eu desenhei o Senhor aqui num vale, né, Pai? Uma foto que eu sempre tive na minha cabeça, né? A tua casa num vale, entre as montanhas, com a cachoeira da água viva caindo no fundo. O Senhor sai aí no quintal da tua casa, no gramado, Pai, e o teu cachorrinho com o Senhor, e os teus passos, eu desenhei o Senhor. Achei que ia ser uma coisa íntima minha, eu mostrei para minha família. O Senhor deitado, o Senhor na cadeira, andando no quintal, com a tua casa, os animais, os pássaros voando, as vacas nas montanhas, os animais ao teu redor da tua casa, no vale, os pássaros voando, né, Pai, o vento jogando a brisa da água viva sobre o Senhor, E eu achei que ninguém ia saber disso. Uma irmã vai, escreve para mim e fala que o Senhor viu isso e os seus olhos encheram de lágrimas. Olha só, Pai. Quem dos teus filhos pensa no teu amor dessa forma? Que o Senhor chora quando o Senhor vê a gente, que o Senhor canta sobre nós quando estamos na nossa cama dormindo. Amém. O Senhor canta sobre todos nós, o Senhor louva sobre nós, os seus anjos ao redor de nós, canta louvores sobre nós, dormindo, a gente está dormindo. O Senhor até fez uma brincadeira com a nossa irmã, e isso aconteceu porque eu falei para essa irmã, né, que eu ouvia da boca do Senhor através dessas duas irmãs que eram profetas, né? O Senhor mandava mensagem diretamente para mim. As irmãs saíram e eu senti a falta da tua voz auditiva, né, a voz falando em mim. Foi quando o Senhor deu essa mensagem. O Senhor ainda falou que eu tenho cara de durão, mas meu coração é de... Eu ri ainda, parece que eu sou durão. A gente não entende esse amor do Senhor, Pai. Não entende. A igreja, em geral, por 2000 anos, não entende o Senhor. É por isso que é pregado a obra, é pregado a perfeição, é pregado, se eu fazer isso aqui, Deus vai me andar mais.
Ele não conhece o amor, Pai. Que o Senhor deu tudo, tudo, tudo por nós, que o Senhor conhece tudo que a gente passa, o Senhor está conosco, o Senhor está feliz conosco. Mas o inimigo entrou entre linhas, como o pastor Lucas falou aqui. Ele é especialista no comportamento humano. Ele entrou nas entrelinhas e virou aquela confusão, porque o que o inimigo quer é pôr todo mundo para dormir, ninguém entender nada e ficar um... Bom, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. E eu queria compartilhar isso aqui com o Senhor. Acho que foi 4 horas da manhã, eu acordei pensando numa menininha que eu vi na Índia lá, estava até passando fome. Quando eu tive essa imagem, eu não consegui dormir. Chorei à noite, foi para a televisão. Quando eu liguei a televisão, apareceu a imagem da cevada madurinha, amarela como ouro. Eu vi um campo, mostrou na cara da televisão, um campo da cevada completamente madura, completamente ouro, amarelo. E eu soube que o Senhor estava falando dessa igreja novamente. Já não é a terceira vez que o Senhor fala isso. Dessa igreja aqui. Eu vi várias e várias, acho que é espigas que falam no Brasil, não sei, que da cevada, do trigo. Amarela, 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 amarela como ouro. Um campo todinho amarelo, Pai. Muito obrigado pela inspiração. E agora eu passo para eles aqui o que o Senhor tem mostrado. Eu vou passar ainda para falar ainda em outros lugares. Muita inspiração, né, Pai? Como o Senhor já chamou essa igreja de noiva madura. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por continuar nos ensinando. O Senhor mostrou um sonho novamente de um cano, né, passando água em alta velocidade, muito cheia. E o inimigo tentando fechar, água viva passando para todos nós e não conseguiu, a chave quebrou. Obrigado, Senhor. Continua nos mostrando, continua nos guiando. Todos os irmãos aqui e a família deles, os amigos deles, Senhor. Os pets deles. Tuni Shinina no Kanana Bare Shinina Barakana Shinemana, nossos irmãos ao redor do mundo, a família deles, toda a humanidade são seus filhos, Senhor. Claro, tem pouquíssima exceção. Como é ser grande, grande, grande essa colheita. Aliás, o Senhor colocou no meu coração para fazer o vídeo agora, depois aqui da live, sobre a colheita que aconteceu aqui nos Estados Unidos nos anos 50. Pessoas sendo curadas na igreja, ao vivo, nos anos 50 aqui. Muito famoso aqui nos Estados Unidos, na área cristã dos 50 e 60. Pessoas aleijadas andando, cegos, membros crescendo na frente de todo mundo. Mas até nisso o inimigo já confundiu as pessoas, que há tanta falsidade, né, Pai? E deixa as pessoas desanimadas, desacreditadas. Mas é isso que os seus filhos que estão aqui, cada um deles aqui, vai fazer. O Brandon viu centenas e milhares de partes no céu, carregada pelos anjos, pernas, braços, olhos, etc., do corpo, e os anjos derramando sobre a terra. Tudo isso vai... Oh, glória a Deus, como vai ser lindo esse tempo. Como vai ser lindo esse tempo. Pessoas sem perna, a perna cresce ali na frente do pastor, na frente de toda a congregação. Amém, Senhor, amém. Aí é o amor de nosso Deus. Apesar de nós desacreditar e xingar, nós, que eu digo no sentido ser humano, perdão pelo ser humano aqui na terra, Senhor, perdão por todos eles, perdão por toda a humanidade, Senhor. A humanidade não te conhece, a humanidade fala do Senhor, xinga o Senhor, te ignora. Eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Perdão, perdoa todos eles. Aliás, eu já sei que o Senhor perdoou. Quando o Senhor se mostrar perante todos, todos cairão de joelhos e chorarão amargamente. Oh, glória a Deus, como vai ser linda a colheita. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos aqui, meus irmãos ao redor do mundo. Que a glória do Senhor caia sobre a casa deles, os amigos deles, Pai. Os seus anjos estejam armados, protegendo e guiando eles, ministrando por eles, Senhor. Sim, Pai, muito obrigado.
o teu louvor continue sempre sobre todos os teus filhos ao redor do mundo, que a toda essa terra Senhor, conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Peço a bênção sobre o profeta e sobre aqueles que estão sofrendo amargamente. É um tempo muito próximo. Vem, Pai, por favor, vem. Muitos com fome, crianças com fome, etc, etc, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa história do Senhor tão única. Muito obrigado, Pai, por ter me criado e criar todos aqui para viver nessa época que estamos sendo agora. Um grande, grande privilégio. Eu já li que o Senhor falou que há muitos irmãos no céu que gostariam de estar aqui, né, Pai? Nessa época, no céu já são santos. Glória a Deus que vai ser lindo, nossa, vai ser inacreditável. Amém, amém. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela nossa existência aqui hoje. A nossa família, todos vão ser chamados. Meus filhos que não entendem, vão ser chamados. Todos vão ser chamados. Muito obrigado por levar os nossos pés conosco para o céu, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. 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 Tá bom? Então, eu vou parar aqui. Amém, boa noite. Vou parar a gravação aqui, mas você fica à vontade. Amanhã é sábado, eu não vou trabalhar.